Senhor, me deu a honra, uma boa memória de poder estar pregando a sua palavra. Ele também me deu a honra de tematizar as mensagens. E sempre 4 temas já diferentes para a honra e glória do Senhor, porque Ele tem me dado. O tema da mensagem desta noite é resgatando o avivamento do Senhor. Repita comigo, resgatando o avivamento do Senhor. Diga, eu sou uma tocha na mão de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3, e versículo 2. Abacuque, versículo 3, capítulo 3 e versículo 2. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Abacuque, capítulo 3 e versículo 2. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos que encontraram, diga amém. Se não encontraram, diga escola bíblica dominical. Aleluia. Vou esperar você, para que juntos façamos a leitura. Porque pelo que o Senhor tem me revelado, essa noite, algo surpreendente vai acontecer aqui. Alguém que não é evangélico, levanta a mão. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Quem não é evangélico, levanta a mão, por favor. Só quem não é evangélico. Só quem não é, amém. Todos são da casa, diga amém. Amém. Todos são evangélicos, diga amém. Amém. Glória, o avivamento vai descer completo hoje. Amém. Louvado seja Deus. Dá um outro momento. Onde você vê. E diz: ó Senhor, tenho ouvido o que se diz de ti, e temi. Ó Senhor, aviva tua obra em meio aos tempos. E em meio aos tempos fazes conhecida, na ira lembra-te da misericórdia. Repita comigo: Senhor, tenho ouvido o que se diz de ti, e eu temi. Ó Senhor, aviva a tua obra em meio aos tempos. Agora fale melhor: Senhor, aviva a minha vida. Aleluia, louvado seja o Senhor dos exércitos. O tema da mensagem de hoje é este: resgatando o avivamento do Senhor. Repita comigo: resgatando o avivamento. O texto que eu acabei de ler, o texto que eu acabei de mencionar, no livro do profeta Abacuque. Abacuque, quem era Abacuque? Deus levantara Abacuque em uma época em que ele presenciou Israel na calamidade espiritual. Abacuque viveu nos anos 580 a.C. Abacuque, no versículo mais acima, ele está inconformado com aquilo que ele está vendo em Israel, ou seja, em Judá, em uma das capitais do sul. Abacuque está completamente triste em ver a nação de Israel sem a presença do Senhor. Abacuque está ciente de que Deus vai trazer para Israel, através dessa desobediência, através desse esquecimento do Senhor, uma ira tão grande sobre Israel, que em seguida ele vai começar a orar. Abacuque sabia que Nabucodonosor estava avançando. Abacuque sabia que
Senhor, tem ouvido que se dirige a ti e tem mim. Ó Senhor, aviva a tua obra em meio aos tempos. Quando eu começo a falar de avivamento, eu falo de vida. Quando eu começo a falar de avivamento, eu falo de santidade. Quando eu começo a falar de avivamento, eu falo de comunhão. Quando eu começo a falar de avivamento, eu falo de consagração. Quando eu começo a falar de avivamento, eu falo de intimidade. Quando eu falo de avivamento, eu falo de choro, eu falo de lágrima, eu falo de joelho no chão. Estamos numa época em que não se viu tanto jovem morrer no nosso Brasil. Estamos numa época que os pregadores não estão levando uma palavra de avivamento. Estamos numa época que não se vê mais o fogo do Espírito Santo atuar no nosso meio. Nós vemos pulo, nós vemos glória, mas algo surpreendente que fique na nossa mente e que nós lembremos que Deus ainda existe, não está acontecendo. E Abacuque está inconformado. Abacuque está vendo a tragédia que Israel está trazendo para si. E ele começa a orar ao Senhor. Ele começa a clamar ao Senhor. Ele começa a conversar com o Senhor. E ele começa a dizer para o Senhor: ó Senhor, aviva o teu povo, aviva a tua obra, aviva a tua casa, aviva a tua nação, aviva o teu reino, aviva essa sociedade, aviva esse bairro, aviva essa morada, aviva essa rua. Deus está mandando aqui no céu nessa noite. Ele tem pressa em levantar uma geração avivada. Ele tem pressa em levantar um